No final de 2010, o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, apresentou uma surpresa. Ao participar pela primeira vez do programa, que avalia alunos de 15 anos, a China conquistou o primeiro lugar. Veio seguida pela Coreia do Sul e deixando a antes campeã Finlândia em terceiro lugar. Bem, nós vamos conversar agora com o Mário Brunes Provieiro, que é professor aposentado do Departamento de Línguas Orientais da Universidade de São Paulo, para tentar entender por que os adolescentes de Xangai são os melhores do mundo, né, professor? Certo, é. E por quê? Bom, tem uma explicação? Não, claro que se a gente tivesse analisar em toda a extensão, iria ser muito complicado, mas algumas indicações são claras. A primeira é a questão demográfica. E eu chamo a atenção para esse conceito, ser uma potência demográfica. Então, a gente pode dizer que a China tem a maior força de trabalho do mundo, quer dizer, a maior mão de obra do mundo, uma população de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão de pessoas. Se a Rússia, que é um gigante, né, quase o dobro da China em extensão, e tem as maiores riquezas minerais, de petróleo, etc., do planeta, tem 150 milhões, a Rússia tem menos habitantes que o Brasil. Sim. E não tem como, digamos, colocar isso. Mas de que maneira isso poderia explicar o desempenho dos alunos lá no PISA? Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente faz uma seleção, depois, o segundo ponto é a competitividade. Então, não há sistema mais competitivo, tanto na China clássica como agora, do que na China. Então, com uma grande quantidade de pessoas, se a gente imagina, por exemplo, o futebol, você tem uma série enorme de gente que joga futebol, você vai fazer uma seletividade e chega a um top, mas quantos milhares ou milhões ficaram para trás? Então, além dessa parte demográfica, nós temos a maior seletividade. Desde o primário, você escolhe pessoas capacitadas, você faz seleções. Então, o governo investe nas pessoas de maior possibilidade, já lá. Então, quem tem mais capacidade vai para certas instituições. Segundo, em todos os estados você tem uma seleção enorme. Se compara, por exemplo, que estuda um estudante aqui no Brasil e um da China, quando você chega na universidade, você, claro, nos níveis mais elevados, você estuda de manhã, dia e noite. É quase que um internato, para aqueles que têm capacidade. Voltando ao sistema clássico chinês, para ser um empresário público, você tem que passar por uma série de exames incríveis, né? Quer dizer, a coisa do exame ela está introjetada desde. Então, essa passagem foi assim. Se a gente imagina que a meritocracia. A meritocracia, exato. A aristocracia do mérito, né? Quer dizer, então, isso já vinha. Claro que lá é complicado, né? A pessoa, para se preparar para os exames, ia ter condições, né? Famílias que já tinham essas possibilidades, mas ele ficava internado num cubículo mais do que uma semana, fazendo todo tipo de incomunicável. Quer dizer, se a gente compara o que fazer um exame de admissão e um exame lá, não havia comparação. Então, se a gente imagina que para pegar um lugar numa universidade famosa, assim, de ponta, às vezes a pessoa tem que passar por um curso que tem 1 milhão de pessoas, de todas as províncias, etc. Porque justamente o sistema é selecionar de maneira incrível. Não quer dizer, então o senhor está me dizendo que nem todos os adolescentes chineses estão na escola, é isso? Não, estão na escola, todos, desde que eles dão um ensino para todos. Só que eles selecionam para certo tipo de escola. E, quer dizer, se a gente volta... Sim, mas o PISA é aplicado de uma maneira... Geral, sim, geral. Mas eu estou dizendo, então, esses melhores alunos são se a gente voltar atrás na história da educação, porque a China é outra coisa, nesses últimos 30 anos adotou todo o sistema ocidental, eles se reciclaram completamente com os recursos. Quando 30, 40 anos atrás a gente estudava chinês, eram métodos assim arcaicos, hoje são os de primeiríssima, a China fez saltos incríveis, né? Se a gente voltar atrás, na época clássica, vamos dizer, da educação ocidental, que depois, na Alemanha, na época do Kaiser Wilhelm, eles dividiam as escolas nas escolas de elite, escolas normais e Volksschule. Então, essa educação primeira era totalmente diferente das outras, né? Até se dizia, por brincadeira, nessa elite você aprendia a pensar, nas outras mais ou menos, na Volksschule, a ser completamente um autômata, né? Quer dizer, então, a China tem esse sistema de seleção, não só
intelectual, mas física, né? Que você faz treinos, etc. Então eles exigem, né? Então ali é um sistema de competição que eu acho que não tem igual assim, como competição. Se a gente for à Europa, nos Estados Unidos, ainda tem uma grandíssima competição. Ninguém entra numa... Mas veja bem, deixa eu ponderar aqui, né? O PISA, ele avalia a capacidade do aluno compreender textos, escrever textos, tá certo? E compreender raciocínios matemáticos e ter algum conhecimento científico, né? É essa avaliação que ele faz. E os alunos chineses se mostraram, a gente tem aqui o ranking, a pontuação média dos alunos chineses, por exemplo, foi 556. Vamos pegar, sei lá, o Brasil foi 412. Então. Nós estamos em 53º lugar entre 56. Eles são o primeiro. Vou pegar para Canadá, por exemplo, 6º lugar, 524. É bem abaixo. Holanda, 508. Né? Quer dizer, isso não quer dizer que depois na universidade, mas eu quero dizer o seguinte... Ou seja, os jovens lá têm um preparo bastante grande. Não, então... O sistema educacional deles é diferente do ocidental? Não, não é. É o mesmo padrão. Só que se exige, quer dizer, você é acompanhado, você tem muito mais tarefas. Por exemplo, qualquer aluna da China que vem para cá, por exemplo, eu estava falando até um amigo, um professor de Tupi, ele tem alunas que vêm aqui estudar português e estudam até Tupi. Então, ele disse, não há comparação, essa aluna estuda... Elas têm uma disciplina, né? uma capacidade de estudo que qualquer aluno nosso aqui não acompanha. Né? Então o senhor atribui a isso, quer dizer, a disciplina e a capacidade de estudo do chinês é que... Além dessa grande quantidade, mas então eles têm justamente uma quantidade enorme e uma disciplina incrível. Tanto que quem não corresponder... Fica fora. Fica fora. Fica para trás. Então, quando eu dizia para os meus alunos que na Universidade de Pequim, quando você é selecionado, se acorda de manhã, tem todas as aulas. Antes você dormia 2 ou 3 horas à tarde, né? Depois você é acompanhado à tarde e à noite, mesmo nas tarefas de treino, etc., você é acompanhado. Tem alguém te acompanhando? Acompanha. Então, por exemplo, depois de 2 anos... Como você acompanha, professor? Quer dizer, por exemplo, é a mesma coisa que você está em futebol, você treina lá com o técnico, depois à tarde você vai fazer não sei o quê, tem alguém que acompanha. É outro técnico. Outro técnico. Quer dizer, uma pessoa que acompanha os seus trabalhos práticos. Que coisa. Não. Quer dizer, então, eles usaram esse sistema, é um pouco ligado, como, por exemplo, quando fizeram a República, eles usaram um sistema ocidental adaptado a certas características chinesas e tal. Ele é acompanhado. Claro que, para esse nível, a pessoa já deve ter correspondido. Eles não vão investir numa pessoa que não tem essas capacidades. Então, todos os níveis levam a isso. Né? Então desde de um nível para o outro é sempre, exatamente. Então, já tem uma seleção, já tem tipo de escolas, não é claro? Eles dão a educação para todos, mas distinguem, quer dizer, selecionam quem possa ter. Mesma coisa que o governo quer. Aqui a gente tem seleções, quem quer fazer aeronáutica, etc. Então, lá também, mas só que lá são muito mais intensas. Porque há muito mais gente. Então, quer dizer, você, para entrar numa boa escola, você tem que eliminar um monte de gente, claro, tem que se dedicar. Então, mesmo quem não consegue entrar, é bom, porque estudou pra caramba. Exatamente. Exatamente. Como, por exemplo, quem não era mandarim anteriormente, passava o dia inteiro ensinando outros, porque, claro, ele não passava, mas ele tinha uma base. Né? Então, é simples. Se a gente tem um concurso na USP, que vem 40, 50 para participar, é uma coisa. Você tem um que só tem um especialista, né? Então, é completamente diferente. Né? Mesmo no Brasil, antigamente, na minha época, por exemplo, na Poli, havia 270 lugares. 270 vagas. Né? Então, às vezes eram aprovados 180. Não chegava. Não chegava, exato, porque havia uma espécie de mínimo, né? Quer dizer, uma nota de corte, né? Exatamente. Agora, é muito diferente do nosso sistema, mesmo europeu, porque ali entraram teses socialistas, que todo mundo tem que ter diploma, etc. Então, é muito diferente, não é de competitividade. E é curioso que um país socialista, não. Ele tem essa competitividade incrível. Como, por exemplo, a gente compara com o esporte. Uma pessoa vai jogar vôlei, né? Vai treinar 8 horas por dia, etc. Ele é selecionado, né? Quer dizer, quantos que não entraram naquilo, né? São selecionados e eles são melhores. Aí há todos os recursos possíveis, né, para manter essas pessoas. Né? Tá certo.
Então, quer dizer, é isso, o senhor acredita que é isso, que se explica assim, que desde o começo eles são levados a estudar demais, a ter uma disciplina absolutamente rigorosa para poder pegar os melhores lugares, estudar nas melhores escolas, e por conta disso eles se deram bem nesse exame. Inclusive eu faço uma analogia com o trabalho, que tradicionalmente eles trabalham dia e noite, quer dizer, eles não têm sábado, não têm domingo, quer dizer, e normalmente o chinês mora no lugar de trabalho. Então, por exemplo, sei lá, se é para fazer um aeroporto e tem ventos e tudo, fica aquelas equipes esperando o momento oportuno e vão lá e trabalham. Então, a capacidade de trabalho, disciplina chinesa, e inclusive japonesa, coreana, é incomparável, porque eles não têm tantas reivindicações, aquelas necessidades, eles são muito mais... As necessidades talvez até tenham, né? Mas eles não têm como reivindicar, é isso? Não, sim. Não, eles têm as necessidades, mas estou dizendo, claro, a gente pode ter... Se uma pessoa não tem falas, aumenta as necessidades e tem coisa. Agora, se é disciplinada, e com esse cansaço, essas necessidades diminuem muito. Porque um aluno desses fica tão esgotado, né? Ele tem que cumprir tanto isto, que ele acaba, digamos, mas diminuindo muito as necessidades, claro. Sim. Eu não estou fazendo valores, estou dizendo que... Sim, entendi. Não estamos aqui falando de valores, só estou querendo entender sim. por que eles conseguiram se sair tão bem num exame que todo mundo... Agora eu posso dar mais uma razão que é interessante. Aqui, quando a gente fazia vestibular, uma estudante japonesa estuda, né, que é impressionante. Mas se a gente for, outro dado interessante, nos Estados Unidos, que eles têm, ao contrário do que aqui a coluna japonesa é muito maior do que a chinesa, lá não, ao contrário, eles têm mais de 3 milhões mais chineses do que japoneses. 30% dos cientistas americanos são chineses. 30%? 30% são judeus, mas estou dizendo, 30% são chineses. Todos esses físicos, todo esse conhecimento, que eles são disciplinas, são matérias que a disciplina é tudo, né? Então, a pessoa se empenha. A capacidade de dedicação exatamente. E de estudo. Que não é como literatura, não entra o talento, etc. Mas entra uma disciplina incrível. Tá certo. Bom, professor, é isso. Nosso tempo já está chegando no final, mas é isso. Então, quer dizer, que você entender a questão da disciplina e da capacidade de concentração e de estudo é determinante. Sim, é determinante. Não, a gente pode acrescentar também que a economia, tendo progredido muito, eles têm muitos recursos para isso, né? Porque para ter essas instituições... É a mesma coisa que a gente... A gente mostrou aqui na Univesp TV, o senhor inclusive participou daquela série Escolas Chinesas. A gente mostrou como é, então, ali quase uma tortura, né? O estudo na China, estudar na China é torturante mesmo. É torturante, mas educados desde criança fica menos... ele se acostuma. Vai se acostumando, etc. Então fica uma coisa assim. Tanto que você manda um estudante chinês fazer uma coisa, é imediato. Se eu mando um estudante brasileiro fazer uma coisa... Demora para chegar. Tá bom, professor. Tá bom. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Univesp TV. A gente faz intervalo rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.